Muito bom dia, meu Brasil, né? Dia de muita alegria para todos nós. Bom dia, meu amigo pecuarista. No Balcão do Boi desta segunda-feira, nós vamos saber sobre produção de carne de qualidade. Nós vamos até Iturama ter mais informações. Também teremos sêmen de touros da bateria da Genix, e no especial sobre genética, o nosso diretor de pecuária aqui do Canal Rural, o Adriano Rubio, vai falar sobre a raça cimental Montbéliard, essa nova raça que vem aí, falando aí com o criador Ingo Calder, ok? E ainda um panorama sobre a importância do exame andrológico para otimizar resultados na estação de monta. Quem vai trazer essas informações e bater um papo com o Adriano é o veterinário e pesquisador Dr. Atos Pastore. E no final do programa nós vamos acompanhar um boletim completo sobre pastagens com a Priscila Paiva. E claro, para começarmos a semana, vamos ao Conexão JBS. Muito bem, e agora nós vamos até Iturama conversar com o Fernando sobre os abates do protocolo 1953. Olá, Fernando, bom dia. Que segunda-feira maravilhosa, chuva, o semblante todo mudado, muita alegria. A classe produtora realmente aí cada vez mais empolgada com os resultados e a produção de carne de qualidade, né, Fernando? Bom dia. É isso aí mesmo, Devanir. Bom dia, Devanir. Bom dia a todos que nos assistem. Devanir, é isso mesmo. Deus nos está abençoando mais essa chuvinha boa aí. O produtor já fica bastante alegre, né, Devanir? Com essa mudança do tempo aí, a pastaria já vem mais forte aí, só para ajudar, né, Devanir? Ah, não tenha dúvida, isso é uma alegria realmente muito grande. Agora, Fernando, você tem informações dos animais aí, do criador Alexandre Junqueira Diniz, né, lá da Fazenda Rancharia, da nossa querida Prata aí. Nos conte um pouco desse abate aí, ô Fernando. Devanir, é isso mesmo. O Alexandre já nos prestigiou várias vezes com excelentes lotes, que ele já vem trazendo com qualidade excelente, com animais que nos prestigiam uma bela qualidade de carne, Devanir. Ele está de parabéns aí com essa turma dele aí, que só vem trazendo qualidade pra gente. Ô, Fernando, nos conte qual que é o grau de sangue que esses animais e como é que está essa visão aí, esse planejamento. Nós estamos agora já firme no período das águas, tem que ter uma outra visão para preparar esse boi, para bater dentro do protocolo. Vamos falar meio que geral aí dessa condição de cruzamento, dos graus de sangue, das raças que podem fazer parte desse movimento da carne premium, ô, Fernando. É isso, Devanir. Uma das raças que mais predomina aqui na nossa região é o Aberdeen Angus. Uma raça que se adapta fácil e que consegue um grau de marmoreio muito satisfatório para o consumidor, Devanir. E no período dessas águas aí, todos, mesmo na seca como nas águas, os animais têm que ser suplementados a pasto ou no confinamento para ter aquele acabamento excelente, Devanir. Essa qualidade é excepcional. Ô, Fernando, e é importante a gente ressaltar o seguinte, preparar para o primeiro trimestre de 2019, porque esse final de ano aí, os planejamentos estão todos lotados, né, Fernando? Então, pensar em confinamento, nós temos os nossos boitéis à disposição, enfim, encontrar as ferramentas necessárias para terminar esse gado e ter aí uma boa bonificação, não é mesmo? É isso mesmo, Evanir. A gente tem os excelentes boitéis que a gente consegue terminar os animais. Tem que se programar para esse ano. As nossas escalas já estão tudo preenchidas as oportunidades. Tem que se programar para 2019 para não ficar fora do protocolo, porque esse protocolo, Evanir, além dele exigir a qualidade, ele remunera bem o produtor rural que faz a qualidade, viu? É isso aí. Remunera bem e facilita muito esse trabalho. Fernando, eu gosto sempre de tocar no assunto seguinte: quando esses animais chegam nos currais da indústria, vem um técnico fazer essa avaliação visual desses animais. Então, tem que manter a padronização desses animais. É um outro detalhe também para quem está se preparando, quem tem animais de cruzamento industrial, estar atento a este detalhe também, não é mesmo? É isso mesmo, Evanir. Além dele passar um vídeo para a gente dos animais na hora que a gente efetua a compra desses animais, no dia da chegada dos animais tem um técnico específico para avaliar a qualidade dos animais no curral
e ali mesmo ele já avalia o grau de sangue dele. Se ele estiver dentro do protocolo, a gente realiza o abate normal. Agora, se ele não estiver dentro do protocolo, o lote já é desclassificado, Devanir. Tá certo. Fernando, bom, gostaria então que você aproveitasse já a primeira participação dessa semana. Segunda-feira, desejar a todos aí uma boa semana. E o abraço vai para quem hoje, Fernando? Devanir, hoje eu vou mandar um abraço e agradecer mais uma vez a parceria do Alexandre Junqueira e os demais pecuaristas que realizam esse abate da 953 conosco. Mandar um grande abraço também para o Lucimar Martins, que é um grande parceiro nosso, e pro seu filho Lucimar Júnior, e estamos à disposição, Devanir. A gente está de portas abertas aqui para esclarecer dúvidas. Se estiver passando na porta aqui, para tomar um café conosco, bater aquele prozinha. Tá. É isso. Tá certo. Muito obrigado, Fernando. Uma boa semana de trabalho a você e a toda a equipe de originação aí de Iturama. Obrigado, Devanir. Você também. Tá certo. Muito obrigado. Aí o Fernando trazendo informações importantes lá de Iturama. E olha, eu quero chamar a sua atenção. Você, produtor, que explora diferentes raças de corte de origens europeias, sejam elas britânicas, continentais e também as raças adaptadas, em cruzamento com raças zebuínas, como, por exemplo, o Nelore, venha fazer parte, venha conosco fazer parte do protocolo 1953. E se você quer entender melhor como funciona, então é fácil, envie uma mensagem, envie um vídeo, imagens para o WhatsApp da carne 1953, que é o 11 o 99284 1499. Se você quer conhecer um pouco mais, quer ficar por dentro dessa carne, acesse conexãojbs.com.br, tá bom? Bom, para falar um pouco mais sobre as próximas oportunidades, as janelas de oportunidades, eu tenho o privilégio de conversar diariamente aqui no Conexão com a Josi Godrim, ela que está lá na mesa de operações da JBS, aqui em São Paulo, vai nos trazer mais informações. Olá, Josi, bom dia. Semana maravilhosa, começamos muitíssimo bem essa segunda. Bom dia, Devani. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Começamos muito bem essa semana, falando lá em Iturama, em Minas. Como o Fernando nos contou, o nosso foco é para o primeiro semestre de 2019, mas eu ainda tenho uma oportunidade, são poucas cabeças, mas ainda tem essa oportunidade para o dia 13 de dezembro, Devani, para 100 cabeças. É uma quinta-feira. Então, eu estou esperando o seu WhatsApp para a gente fechar negócio e já acabar a oportunidade de dezembro lá para Iturama. Então, dia 13 de dezembro, a última oportunidade de 2018 lá em Iturama. Só para 100 cabeças, né? Então, fique atento, viu, gente? Tá ouvindo bem a Josi falar, né? Dia 13 de dezembro, 100 cabeças para Iturama. E aí, meu amigo, fechou 2018 para Iturama. Só 2019. Então, 2019, o pessoal tem que preparar. Pode usar os nossos boitéis. Aliás, hein? Rapaz, assunto bacana que nós queremos tratar aí durante a semana. Você colocar os seus animais no boitel em um dos boitéis da JBS, ok? Fazer a terminação, receber a bonificação, tem a possibilidade de carne Europa, enfim, tem muita coisa boa para o produtor, né, Josi? Mas hoje, a proposta é para as próximas janelas de oportunidade para o 1953. Por isso que eu separei uma oportunidade aqui em Lins, São Paulo, porque você pode pôr seu gado em Guaiçara ou em Castilho, ter essa oportunidade de terminar os seus animais de 1953 nos nossos confinamentos. Dia 11 de dezembro também é a nossa última oportunidade de venir aqui para o estado de São Paulo do 1953. É para 100 cabeças, é uma terça-feira, 11 de dezembro. Tá certo, tá aí. Então, uma boa oportunidade aí é para Iturama, dia 13 e dia 11 de dezembro para Lins. Mais alguma dica, Josi? Sim, manda um WhatsApp pra gente, vamos fazer contrato, vamos fechar negócio, vamos se planejar, Devani, que 1953 é planejamento. Tá certo, então tá bom. E mais, você esqueceu hoje, mas eu não deixo você se esquecer, tá? Nós estamos prontos para estendermos o tapete vermelho para você, produtor. Então venha fazer o contrato, venha assinar o contrato, envie imagem para receber as bonificações e fazer bom negócio. Pronto, Josi? Pronto, isso mesmo. Estender o tapete vermelho para o pecuarista e ter orgulho de produzir uma carne sensacional. Ou supimpa, né? É isso mesmo, estava sumido o supimpa, viu? Bom demais, Josi. Bom dia para você, bom trabalho. Uma ótima e abençoada semana.
Bom dia e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, Josi. Aí, a Josi trazendo as informações importantes, as janelas de oportunidade, tá bom? Bom, Conexão JBS vai ficando por aqui, mas eu não vou embora não, viu, gente? Você fica aí, solta o vídeo, você tomar um café rapidinho. Na sequência eu vou conversar, vamos falar sobre sêmen de Angus e Nelore com a Genix. E o Daniel Carvalho vai participar comigo daqui a pouquinho. 2 minutos estaremos de volta. Muito bem, de volta com o Balcão do Boi desta segunda-feira. Nós vamos agora seguir, falar da comercialização de sêmen com a Genix, ou com a Genix, né? Para que a gente possa falar de Angus e falar de Nelore a partir de agora, na condição especial. E eu já quero chamar a sua atenção, hein? Já anote o telefone, já fique no jeito para fazer as boas aquisições hoje, 16-3362-3883, o telefone da Genix. E nós vamos também falar sobre o WhatsApp para você enviar uma mensagem aí para a equipe da Genix, que é o 1619-9768-8848, tá bom? Então, para ilustrar o nosso bate-papo e trazer as informações técnicas, eu tenho o privilégio de conversar com ele, o zootecnista, diretor de marketing da Genix, que é o Daniel Carvalho. Olá, Daniel, bom dia. Mais uma vez, obrigado por estar nos atendendo. Bom dia, Deva. Bom dia aos amigos que nos acompanham. E hoje, para comemorar, né, essa parte binária, verde, amarelo, branco e preto, hoje tem Nelore e Angus. É isso aí, é isso aí. É alegria total, é confiança total, sempre no agronegócio. E nós vamos falar desse melhoramento da utilização da biotecnologia. As coisas caminham muito bem e nós temos hoje, então, Angus e Nelore. Você separou uma bateria fantástica para o dia de hoje, hein, Daniel? Com certeza, uma bateria especialíssima. Para o Balcão do Boi sempre tem especialíssimo, né? Mas hoje realmente está extra. E eu estou pegando na minha lauda aqui, puxei minha lauda aqui, rapaz, e não só a bateria dos touros, rapaz. O Daniel fez algo especial, confiança total. Os preços, eu vou te contar, vou falar para vocês daqui a pouquinho, mas preço é mesmo para mudar a história. Porque, ó, chuva chegou com abundância, é hora de inseminar, é hora de preparar, fazer o planejamento para os próximos nascimentos. É assim que se faz uma transição, uma mudança de postura, de produção, né, Daniel? É planejamento, não é mesmo? Sem dúvida, Deva. Eu estava acompanhando agora um pouco mais cedo, você trabalhando com as oportunidades, né, com o protocolo 1953, algumas plantas do JBS. E quando a gente fala em 1953, obviamente nós estamos falando no nível de excelência em cruzamento industrial, que é lá em cima, né? Mas tudo começa com uma boa base, tudo começa com uma vacada Nelore, que é a base nacional, que com certeza inseminada ou trabalhada com a raça que mais tem desenvolvido o gado de corte no Brasil, que é o Angus, em termos de inseminação artificial, ou seja, essa combinação, o tal do café com leite, verde e amarelo, tá vendo? Ou seja, o Angus e Nelore traz um grande resultado e acaba se transformando numa grande base para a gente poder ter oportunidade de inseminar com terceiras raças, como nós já discutimos em edições anteriores do programa. Não tenha dúvida. E outra coisa, nesse preço diferenciado, permite a todo produtor utilizar a biotecnologia e mesmo porque vocês também prepararam um combo. Isso faz parte do nosso dia a dia, o combo para você comprar sêmen, comprar todo o material para inseminar a sua vacada a um preço realmente diferenciado. Nós vamos falar sobre isso também, né, Daniel? Com certeza, Deva, com certeza. Então vamos lá, então vamos trazer o primeiro, vamos falar do primeiro touro, Daniel, vamos falar do Reinvest, que é um touro Angus ao preço. Eu já vou logo contar o preço, viu, Daniel? Eu adoro contar o preço logo, porque aí o produtor fala, nossa, tá ao alcance do meu bolso, tá prontinho, esse eu já vou comprar logo uma quantidade boa. Eu quero primeiro ouvir o Daniel Carvalho. Perfeito, então, a R$ 15,50 o Reinvest, Angus de altíssimo padrão. Daniel, pode falar. Com certeza, a gente trouxe, já que é para falar em coisa boa, vamos falar de coisa boa, tá? Citizen Invested, ele vem de uma das cabanhas mais tradicionais dos Estados Unidos, a CITES fica lá em Montana,
Metade do ano tem muita neve, metade do ano é muito calor, então um gado rústico extremamente adaptado a diversas condições climáticas. E quando a gente fala em Angus no Brasil, nós estamos falando uso de norte a sul, tem o Angus puro no Rio Grande do Sul, tem o Angus para cruzamento industrial e gado geral, tanto no sul quanto cruzamento industrial no meio oeste do Brasil. E aqui é um touro que a gente traz para um sistema de produção pouco intensivo, ou seja, aquele sistema de produção a pasto. Tá? Um touro moderado nas suas DEPs. Obviamente estamos falando de um touro top 15% para peso ao ano, top 15% para peso a desmama, mas a altura dele é mais baixinha, tá? E gordura positiva. Isso nos permite explorar aquele sistema de produção que é a pasto. Às vezes a gente se depara com modelos de cruzamento industrial que o pessoal fala, poxa, mas a gente usa Angus americano e eu não gosto de usar porque ele é muito exigente. De fato, existem vários tipos de touro, né? A genética americana, ela é plural, né? Ela tem N opções de linhagens e de combinações genéticas para que a gente possa trazer para diversos sistemas de produção o que a gente mais precisa. E para um sistema de produção que é a pasto, ou seja, desmama no peito da vaca, vai para uma suplementaçãozinha leve na recria e depois pode ou não ter o coxo no final, ele agradece se tiver o coxo no final, esse é o touro. Tá? Além de tudo, para o pessoal do sul, ele tem facilidade de parto, então também é um touro novilheiro, pode ser utilizado em novilhas. Tá aí, a qualidade é excepcional, ao preço de R$ 15,50. Então, usar para novilhas. Então, muita gente tem feito uma base, né? Pega uma novilhada Nelore, e hoje a gente fala muito em precocidade, tem já seleções especiais, o pessoal usa uma base forte, como nós vamos falar hoje da bateria de Nelore, que a Genix nos trouxe hoje. Você pode preparar aí uma evolução, uma novilhada bastante precoce, e utilizar um touro como esse que o Daniel acabou de citar, que é um touro novilheiro, um touro para usar novilha, vai parir, ele é a sua DEP negativa para parto e depois o desenvolvimento muito acentuado, né, Daniel? Com certeza, com certeza. Não só utilizar em novilhas precoces, Nelore, mas também em novilhas Angus ou gado geral no Rio Grande do Sul, onde realmente é uma questão que merece muita atenção. Né? E, geralmente a performance ela é inimiga dessa característica. Quando a gente pega touros de altíssimo desempenho, de altíssima performance, de muito crescimento, nem sempre a gente consegue combinar isso com facilidade de parto. E não é o caso desse touro, cuja prole nasce fácil e depois é uma explosão de crescimento. Tá? Muito bom o touro, recomendado para uso de norte a sul do Brasil em sistemas extensivos. Tá certo, então o telefone está anotado no seu monitor, que é o 16, o 3362-3883, ou envie um WhatsApp para o 16, o 99768-8848, tá bom? Bom, vamos seguir aqui a nossa apresentação. Coloque o segundo touro, que é o Solution. Pode trazer, então, o segundo exemplar nesta manhã de apresentação e de negócios aqui com a Genix. É só você ligar, fazer a sua aquisição. Lembrando aos senhores, olha, você compra 660 doses de sêmen, mais R$2.000, você irá receber todo o kit para inseminar 660 fêmeas, pipetas, luvas, aplicadores, cortadores de palhetas, pinça, termômetro para aferir a temperatura da água, régua para medir o nível do nitrogênio, a caixa para acomodar todo o material ao preço de R$2.000 e leva ainda um botijão XC20, ok? Promocional. Mas, se você tem a necessidade, o interesse de adquirir acima de 1.800 doses de sêmen, você pode receber também, só que aí a vantagem é muito maior, porque você adquire, compra 1.800 doses de sêmen, mais R$800, você acrescenta mais R$800, recebe todo o kit para inseminar 1.800 vacas, proporcional a inseminar 1.800 vacas, e recebe um botijão XC34, um botijão americano, com capacidade de 34 litros de nitrogênio. Depois nós vamos falar do XC47. Nós estamos falando aí de 1.800 doses de sêmen, mais R$800,
e leva um botijão e todo o kit. É o combo, viu, gente? Esse é o combo aqui promocional para os clientes Balcão do Boi. Bom, o Solution, preço R$ 18,70. Touro realmente grandioso da bateria de corte da Genix, né, o Daniel? Com certeza, Deva. A gente mudou um pouco o perfil, mas não mudou a proposta, tá? Aqui a gente está falando de um touro também parto fácil, um touro também novilheiro, igualmente apto ao uso em novilhas precoces, tanto no Rio Grande do Sul para gado puro, quanto para cruzamento industrial, para a gente usar em novilhas Nelore muito precoce, ou gado geral no sul do país também, tá? Apesar disso, ele é um touro que a gente chama do curve bender, né? De novo eu trago essa nomenclatura americana, é o curve bender, o touro dobrador de curva, e esse sim, um touro mais voltado para sistema intensivo de produção, ou seja, onde a gente tem um pouco mais de recurso, um pouco mais de comida, tá? Porque ele responde a esse tratamento com muito crescimento, com muita área de olho de lombo, com muita carne na carcaça. Tá? Um touro, destaque absoluto para peso a desmama, para peso ao ano, a altura continua moderada, mas a gordura dessa vez é negativa. E destaque absoluto para área de olho de lombo. Ou seja, para quem trabalha com cria, recria, engorda, ou mesmo só a cria e quer desmamar bezerro pesado, ou fazer um animal bem terminado, com muita musculosidade, ao final do ciclo, está aqui o touro para ser utilizado. É uma grande opção. A bateria da Genix é justamente voltada para a produtividade, seja ela através de produção de animais puros, como de produtos de cruzamento industrial. Quando nós falamos de cruzamento industrial, nós precisamos lembrá-los da utilização da fêmea F1. É um grande gargalo da pecuária, mas que vem hoje com um protocolo multirraças, resolvendo este gargalo e acomodando uma pecuária moderna e funcional voltada à produtividade, à lucratividade, à rentabilidade, à alegria e o sucesso de uma pecuária moderna e evolutiva, né, Daniel? Com certeza, Deva. A gente tem que encarar a atividade, seja de pecuária, seja de agricultura, como uma atividade empresarial, ou seja, como uma atividade que, acima de tudo, tem que dar lucro, garantir a perenidade do negócio, garantir que os investimentos que a gente faça sejam revertidos tanto em ganho patrimonial quanto em lucro, ou seja, tem que jogar o jogo da maneira correta, entendeu? Não dá para brincar mais não. Nós somos um país competitivo, nós temos grandes, e cada vez mais agora, grandes oportunidades de ser a cada dia o grande celeiro mundial. Os dados da FAO dizem pra gente, o mundo vai precisar de proteína animal. O mundo vai precisar de proteína animal. Não existe outro país que tenha condições climáticas, geográficas e de capacidade de emprego de tecnologia como nós temos. Tá aí. Esse é o caminho para que a gente chegue lá. E não tenha dúvida que se o produtor brasileiro, o pecuarista brasileiro, tiver paz no campo, tranquilidade e sem interferência na sua atividade, ele tem competência e as empresas que fornecem a tecnologia, a biotecnologia, a assistência técnica e a indústria que recebe essa matéria-prima, compõem aí o cenário de evolução da pecuária nacional, né, Daniel? Sem dúvidas, a gente está aqui por esse, ou seja, o propósito é de todos, né? A causa é de todos. A gente está aqui para produzir comida. Tá certo. Então tá aí o Solution a R$ 18,70, fazendo parte da bateria do portfólio Touro, que faz parte do portfólio da Genix nesta manhã em apresentação aqui no Balcão do Boi. Vale lembrar aos senhores que aqui nós fazemos uma apresentação de alguns exemplares. Hoje nós trouxemos 4 exemplares da raça Angus, 3 exemplares da raça Nelore. Faz parte de uma breve apresentação, mas a grandeza do portfólio da Genix está à sua disposição através do site ou através de um dos 160 técnicos que são os representantes, os assessores comerciais da Genix espalhados em todo o Brasil. É muito simples, é muito fácil você contar com assessoria, com esse aporte técnico da Genix aí no seu rebanho. Então, Solution a R$ 18,70. Podemos passar para o próximo exemplar, Daniel?
Seguimos adiante. Seguimos adiante, então pode trazer o Authentic, pode trazer então a imagem do Authentic agora na sequência, ao preço de R$ 19,90, a terceira opção, Angus, nesta manhã. Que touraço! Esse touro realmente nos encanta. Eu uso esse termo, touraço, todas as vezes que nós apresentamos o Authentic, porque realmente é uma carcaça extremamente exuberante e funcional, né, Daniel? Eu tenho um amigo que costuma dizer que o touro ele é honesto, quando ele transmite o que você vê, o que você evidencia fenotipicamente para a sua progênie. E aqui eu vou dizer que o Authentic ele é autêntico. É autêntico, é isso aí. Ele é autêntico, e não é só pelo que a gente evidencia visualmente, fenotipicamente na carcaça, e o que ele tem a habilidade de transmitir para a sua progênie, mas também as suas DEPs, que de fato são, ou seja, é a parte quantitativa, ou seja, como a gente mensura, afere o que ele vai transmitir. Tá, nós estamos falando de um touro provado, um touro da safra 2010, um touro maduro, pai de touros, tanto na bateria Genix quanto em outras centrais. Ele tem uma genealogia extremamente interessante. Ele vem a Gardner de um lado e Objetivo do outro lado, ou seja, ele é muito consistente a palavra, quando você pensa em linhagem. E quando você fala em consistência, você vai dar uma olhadinha na régua de DEPs desse touro, eu digo que ele é fenomenal. Novamente, trazendo uma opção de norte a sul do país, um touro novilheiro, um touro com facilidade de parto direta, top 3% de facilidade de parto direta, tá? E que traz outros elementos que são relevantes. Por exemplo, para uso em gado puro, ele é top 1% para leite. Esse touro, para uso em gado puro, ele tem altura moderada, ele é até negativo para altura, ou seja, um animal de frame moderado, aquele que não levanta demais. Em contrapartida, é top 10% para peso a desmama, é top 4% para peso ao ano, e é destaque absoluto para as características de carcaça relacionadas à qualidade de carne. Estou falando de um touro top 10% para marmoreio e top 3% para área de olho de lombo. Rendimento de carne na carcaça e gordura entremeada na fibra do jeito que a gente precisa. Esse aí é o Authentic, ao preço de R$ 19,90, um pouquinho mais da imagem desse touro, para ilustrarmos aqui o nosso bate-papo com o Daniel Carvalho, zootecnista, diretor de marketing da Genix, nesta manhã de segunda. Aliás, todas as segundas nós temos a participação da Genix aqui, ora com o Daniel Carvalho, ora com a Juliana Ferragutti. Nós temos também a bateria de leite da Genix, que vem sendo apresentada sempre com a presença do Bruno Scarpa, Dr. Bruno Scarpa. Enfim, nós temos então toda a condição de apresentação todas as segundas de manhã aqui no Balcão do Boi. Autêntico representante da raça Angus do portfólio da Genix, ok? Preço R$ 19,90. Mais alguma informação, Daniel? Como a gente comentou dos outros touros, o modelo, o sistema de produção, importante dizer que o Authentic é um touro voltado para um modelo de produção, um sistema de produção mais intensivo, ou seja, que você tem uma suplementação tanto na cria, na recria e na engorda. Tá certo, aí a oportunidade. Bom, vamos ao último exemplar da raça Angus nesta manhã de apresentação aqui no Balcão do Boi. Na sequência agora o Johnny Cash. O Johnny Cash é um outro exemplar da raça Angus. Preço da dose de sêmen do Johnny Cash, R$ 18,70. Gente, nós falamos de pacote com 100 doses em até 5 parcelas, mas você pode comprar 1.000, 2.000, 5.000, 10, 100.000 doses, não tem problema. O que tiver no estoque, a gente está lá para prontamente te atender. E o combo para você inseminar a sua vacada, quero comprar botijão, você vai comprar sêmen e vai ganhar um botijão, porque você vai comprar a quantidade de doses aí, por exemplo, 1.800 doses de sêmen, mais R$ 800, vai receber o material pronto para você inseminar 1.800 vacas, que é pipetas, luva, aplicadores, luvas, cortadores de palheta, pinça para pegar, que mais? Termômetro para aferir a temperatura da água, régua para medir o nível do nitrogênio e vai receber um botijão com capacidade de 34 litros de nitrogênio americano pronto, excepcional. Claro, os cuidados são inerentes, né, gente? Nós estamos falando de um botijão de sêmen, que é nada mais, nada menos, e como se fosse uma garrafa térmica. Então,
precisa ter cuidado? Claro, mas todo mundo sabe disso. Isso aí já é do conhecimento geral. O que não é do conhecimento geral é a condição promocional todas as segundas-feiras aqui no Balcão do Boi. Isso é imperdível, porque está aí o Johnny Cash ao preço de R$ 18,70. Comprar e correr para o abraço, para a alegria, Daniel. Com certeza, Deva, principalmente para quem fornece bezerros ou boi magro para confinamentos, ou mesmo para quem pratica o ciclo completo, ou seja, tem a cria, a recria e a engorda dentro da propriedade com confinamento no final. Está aí um touro extremamente competente para poder produzir machos e fêmeas que podem trazer um grande diferencial em termos de qualidade de carne e performance. Ou seja, nós estamos falando de um touro top 5% para peso a desmama, é absurdo em crescimento, top 2% para peso ao ano, já provado. A gente costuma dizer que os touros provados eles têm altíssima acurácia em suas DEPs. Só para você ter uma ideia, esse é um touro de 75% de acurácia na DEP de peso ao ano. Tá? Altura moderada e gordura muito positiva. Além de tudo, Deva, ele traz para a gente duas características muito importantes para quem trabalha com ciclo completo e vai abater os seus animais, que é o peso de carcaça top 1% e a área de olho de lombo, que tem a ver, ou seja, que corresponde ou tem correlação com o rendimento de carne na carcaça do animal, top 5%. Aí, a grande oportunidade. Então, 16, envie o seu WhatsApp para o 16 99768 8848. Mas você quer conversar com a equipe comercial da Jennings? Então, ligue lá, ligue no fixo, 16 ou 3362-3883, tá bom? Aí você faz as suas aquisições. O pessoal lá vai te orientar, vai te ajudar você montar o seu combo, vai facilitar a sua vida aí. Bom, Daniel, fechamos com o Johnny Cash e a bateria Angus, perfeito? Perfeito. Podemos passar para o Nelore. Vamos passar para o Nelore. Então, pronto. Então, vamos à bateria do Nelore. Então, o primeiro exemplar é o Baru da Elge. É o Baru da Elge, touro Nelore. Rapaz do céu, olha só. Imaginem, touraço da boca larga, testa enrugada, pouco chifre, muita carcaça. Beleza desse touro, que isso. E o preço, gente, R$ 18,70 para o cliente Balcão do Boi desta semana. Proteção de virilha, eu estou pensando numa vacada, filha desse touro, rapaz, novilhada filha desse touro, é de arrancar pica-pau do oco, é de entortar o bambu, hein, ô Daniel? É de entortar o bambu, viu, Deva? Você pega um touro corudo desse, um touro que tem o couro solto, muita caracterização racial, com certeza, fechado dentro da linhagem Engruber, ou seja, o que é um feito, nem muitos touros, ou seja, não tem muitos touros no mercado com essa qualidade de raça que seja fechado na linhagem Engruber com todos os predicados que a linhagem traz pra gente, todas as características positivas que a gente deseja que pode estar sendo encontrado nesse tipo de linhagem. Tá? Estamos falando de um animal impecável para racial, com muita costela, couro solto, muita musculatura, muita evidência, muito revestimento de músculo e, obviamente, direcionado ou indicado para uso tanto em gado PO, ou seja, para se fazer genética dentro do nosso trabalho, seja em qualquer um dos programas de avaliação genética, especificamente ele é destaque no GenePlus, tá? Onde ele foi ATJ Plus, que é o programa de identificação de touros jovens, participou, teve o seu sêmen distribuído, já tem os seus primeiros filhos avaliados, está trazendo uma consistência extremamente evidente nessa sua progenie, touro muito, muito, muito completo. Ele traz o Uno na linhagem paterna, ele traz o D655 na linhagem materna, ele tem materno lá em cima, ou seja, o leite é uma característica super evidente, e ele top o 0,1% para várias características preponderantes e importantes para quem precisa fazer reposição e para quem vai acabar tendo os machos como irmãos das fêmeas para ciclo completo ou mesmo para venda desmame, tá? Ou para se fazer genética, para se fazer um tourinho, obviamente. Então, ele é destaque, ele é top 0,1% para pesa desmama, para peso ao sobreano, para ganho de peso da desmama ao sobreano, para conformação frigorífica, tanto a desmama quanto ao sobreano, e para a área de olho de lombo. Deva. Rapaz, eu estou aqui, passo, com
o biotipo desse animal, né? As suas mensurações, as suas características. Eu citei aqui boca larga, pouco chifre, testa enrugada, mas, gente, analise ali, ó, a implantação de cupim sobre a paleta é excepcional, chegada de cupim, linha de dorso, uma garupa desse touro. Olha a profundidade de períneo, rapaz, musculatura evidenciada, convexa. Rapaz do céu, é carne, é carcaça, e aí você falando aí da acurácia já dos primeiros produtos desse touro, raça Nelore a cada momento nos enche de emoção e de satisfação. Parabéns aí por ter esse touro na bateria da Genix, hein? Show de bola, Daniel. Só R$18,70. R$18,70, um exemplar, eu diria até raro, tá? Filho do Uno. O Uno não tem muitos filhos no mercado. O Uno vem do 9707, o 9707 tem alguns, mas o Uno tem poucos. E tá aqui uma joia rara, vamos falar assim. Joia rara, gente, é isso aí. Então, se preparem para acrescentar no seu banco genético, no seu banco de sêmen aí, gente, você tem que ter sêmen desse touro. Me desculpe falar assim, mas produtor, ó, agora eu vou falar uma coisa para você, agora eu vou puxar a tua orelha. Você não tem, no seu botijão de sêmen, você produz Nelore, você quer fazer uma base de fêmea excepcional, produz Nelore puro e não tem sêmen do Baru no seu botijão? Me desculpe, meu amigo, me desculpe. Tá passando despercebido, tá bobeando aí, hein? R$18,70, não perde não. Não sei nem se eu deveria falar uns negócios desses, viu, Daniel? Mas tá esse aqui esse me chama a atenção, cara. O que é isso aí? Tá muito certo. Tá aqui um verdadeiro banco genético, numa condição ímpar, numa condição diferenciadíssima. Você vê o touro sem, ou seja, nenhum retoque, né? Como se diz, o touro não tem onde procurar defeito nele porque não vai achar. Verdade. E com certeza que vai contribuir muito para o rebanho, trazendo fêmeas excelentes, fazendo touros e quiçá até um filho dele, touro, futuro touro de central. Tem todos os predicados para isso. Tem mesmo, é isso aí, tem todos os predicados para isso. Então, só produtor de genética também, tem um filho do Baru aí, falar uma coisa para você, certeza de sucesso. Show, touraço realmente encantador. Parabéns, a cada vez que vê esse touro aí, realmente para tudo para a gente ficar comentando sobre ele. Você como zootecnista, é um touro desse, eu imagino aquela apresentação que vocês fizeram lá em Uberaba, na Expo Genética, esse touro aqui dá para dar uma aula sobre genética, sobre biotipo, sobre morfologia, né, Daniel? Com certeza, a palavra técnica é exognósia. Ele dá para dar uma aula de exognose. Exognose, é isso aí. Parabéns, meu amigo, tá certo. Baru da Els, R$18,70. Bom, vamos andar. A Bela Alvorada sempre é celeiro de grandes animais e que tem uma história realmente muito grande com o melhoramento genético da raça. Portanto, pode trazer a imagem dele? Ah, rapaz do céu. Esse aí é o legal da Bela. A Bela Alvorada realmente é impressionante, hein? Que histórico de contribuição com o melhoramento genético da pecuária nacional, né, Daniel? Legal da Bela, 18 e... Não, perdão, que 18, né? Tá maluco? Maluco tá o Daniel, que o preço dele hoje é só R$17,80 a dose do legal da Bela. Não pode, tem que falar até baixinho, viu? Bom, primeiramente, ó, grande trabalho do Flávio Aranha, da Adriana, que vem da linhagem Zancaner, Dr. Arnaldo Zancaner, que tem grandes genearcas aí no mercado, dentro da bateria da Genix também, não poderia ser diferente. E eu me recordo quando a gente foi contratar esse touro, na ocasião a gente contratou o Lúdico e o Legal, os dois são da mesma safra, dois touros de perfis diferentes, de linhagens diferentes, mas com propostas similares, que é levar lucratividade, que é elevar o nível genético das fazendas onde eles vão participar e atuar. Tá? E aqui a gente traz realmente um autêntico representante da genética Bela Alvorada. Na ocasião, eu ainda me lembro que eu comentei com o Flávio, eu falei, qual é o touro que mais representa o seu trabalho? Os dois touros são excelentes, obviamente. Ele falou, o touro que mais representa o meu trabalho é o Legal. E é muito legal que a gente traga e disponibilize essa ferramenta, esse instrumento de qualificação genética para que esteja disponível não só dentro da Bela Alvorada, mas para que possa produzir grandes ou excelentes animais Brasil afora.
Tá, estamos falando de um touro top 0,1% no seu IQG, o índice de qualificação genética do Geneplus. Um touro top 0,1% no IABCZ, portanto, também poderia ser um touro Penat. Foi direcionado mais para o Geneplus, por já estar trabalhado com o IQG, mas poderia ser para os dois programas. Destaque absoluto, Deva, para pesa desmama, para pesa sobreano, para habilidade materna, tanto no programa do Geneplus, quanto no programa da ABCZ, quanto no programa da NCP, que também é destaque para o MGTE. Tá aí a sugestão realmente, mais uma sugestão da raça Nelore, que é o Legal da Bela, ao preço de R$ 17,80. E um detalhe importante, né, Daniel, é o que a produção não só da Bela Alvorada tem realizado, mas assim, eles produzem, e muitas vezes a gente apresenta aqui algumas progênies dos animais, mas esse foco realmente que o Flávio tem, o Flávio Aranha tem, e o pessoal da Alvorada, em produzir uma genética sempre em evolução. A gente observa que o cuidado com os acasalamentos, tal, sempre em fornecer material genético para as grandes centrais. São dois focos de trabalho. Eles têm esse foco na genética e também tem uma assessoria com o pessoal que produz proteína vermelha, gado de corte, né, Daniel? Com certeza, com certeza. Eu acho que seria até incoerente a gente pensar em fazer genética e não pensar na ponta final, que é a produção de carne, né? Obviamente, ela passa por etapas. A gente sabe que, nesse caso, né, quando a gente trabalha muito com uma genética muito superior, o resíduo, quase que o subproduto é a carne, mas ele não deve ser marginalizado. Muito pelo contrário, ele deve ser objetivo e alvo de seleção para que a gente possa melhorar cada vez mais. E você presta atenção nesse touro, você vê as passagens, a cobertura, o revestimento de músculo que ele tem. Nessa fase, ou seja, eu já tenho até um material, preciso mandar um material mais atualizado, que ele estava presente esse ano na vitrine de touros e chamou muita atenção. Esse touro já erou, esse touro já tem filhos avaliados, já tinha filhos deles disponíveis no leilão deste ano, no remate da Bela Alvorada. Um touro que está destaque absoluto e que com certeza tem muito a contribuir com os rebanhos nacionais. E se a pecuária de corte está em constante evolução, falando de precocidade das fêmeas, tá? Se deve exclusivamente aos pesquisadores, geneticistas, mas também o selecionador de gado puro, né? Sem a menor sombra de dúvida. Lá o laboratório está ali, né, Deva? A gente gera os números, a gente procura trabalhar ou canalizar os objetivos, mas o laboratório, nosso grande quintal, são os provedores de genética, são as fazendas parceiras. Tá aí, Legal da Bela Alvorada, Legal da Bela, R$ 17,80, ok? R$ 17,80. Bom, vamos seguindo aqui a nossa apresentação, porque nós temos mais um touro da raça Nelore, e esse é Seipe, né? O animal Seipe que nós vamos apresentar agora. É o CFM Duque Nelore Seipe, ao preço de R$ 18,70. A importância dos animais ceipados, o que isso representa, esse certificado, qual que é realmente o foco de trabalho para quem está nos acompanhando, porque utilizar um animal ceipado é uma prova, uma avaliação, Daniel. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, primeiramente, sobre o CEIP, esse conceito do CEIP, e depois nós falamos, então, especificamente do animal. Legal, Deva. Bom, o CEIP, ele é um instrumento de qualificação genética, tá? Uma chancela que ela é outorgada, ou seja, ela é emitida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, aos indivíduos, ou seja, aos animais até 20% superiores dentro de um trabalho de seleção. Ou seja, a avaliação genética é algo mandatório e que ele faça parte do quartil superior, inclusive quartil não, eu diria, os 20% melhores animais, é o suficiente para que ele seja, ou é o pré-requisito para que ele seja condecorado, para que ele seja contemplado com esse instrumento de qualificação genética. Tá? Então imagina numa safra como a da CFM, que trabalha aí com algo ao redor, tá? Algo ao redor de 3 mil touros,
tá? Você conseguir trabalhar 3 mil touros, os 3 mil recebem o SEIP. Portanto, os 3 mil fazem parte do seleto time de 20% de touros melhoradores. Especificamente falando do CFM Duque, ele simplesmente é o melhor, o primeiro touro em 3 mil touros avaliados dentro da sua safra. Então, imagina que a gente está falando de um universo de pelo menos 3, 6, 12 mil animais, tá? Onde a gente possa ter filtrado os 3 mil superiores, que são os 3 mil touros, que são candidatos a touros, e desses 3 mil, o melhor touro, ou seja, o animal de avaliação genética mais competente, está sendo evidenciado e mostrado e disponibilizado para o Brasil todo comprar a sua genética, que é o CFM Duque. Essa é a importância realmente para o produtor de bezerros, o produtor que quer fazer uma base, não só o produtor que comercializa os seus animais, a sua produção, mas também o produtor que faz o ciclo completo, cria, recria e engorda e precisa, claro, de animais provados e animais avaliados. O que a gente observa hoje é que a cada ano o crescimento de animais avaliados nas centrais de inseminação é algo realmente impressionante, é o grande volume de touros em centrais, né, Daniel? Com certeza, não poderia ser diferente, a gente tem que ter direcionamento, ou pelo menos orientação para que lado que a gente quer trabalhar, o que a gente precisa melhorar. Né, e você ter os números em mãos e você, obviamente, o olho, né? A gente tem uma teoria aqui na Genex que é chamado de Cow Sense and Science. Traduzindo, Cow Sense não tem, é um trocadilho que eles fazem, né? Mas o Cow Sense seria o olho, seria aquela sensibilidade, aquele senso do que é bom através da experiência prática e de anos que a cultura traz pra gente. Tá? E Science é a ciência, é a avaliação genética, são os programas de melhoramento. Quando a gente combina o que a gente gosta, o que nos agrada aos olhos, com a avaliação genética, que é o número, que é o direcionamento ao que a gente precisa melhorar, a gente tem um animal de excelência. É o que a gente procura fazer, é o que a gente procura oferecer. Estamos ofertando o CFM Duque. É importante dizer que esse touro tem uma linhagem materna fortíssima, ele é oriundo no núcleo precoce, ele é filho de super precoce, neto de fêmea super precoce, ou seja, estamos trazendo aqui, não é só um fazedor de carne, tá bom, Deva? Mas também é um animal para fazer reposição, para fazer novilhas de reposição em rebanhos comerciais do Brasil inteiro e com certeza agregar em produtividade e lucratividade. Tá certo, nós falamos, eu tenho a sensação, Daniel, ou melhor, eu tenho a certeza, sensação não, eu tenho a certeza absoluta que uma apresentação como a de hoje deixa isso muito claro, o estágio da pecuária nacional, o estágio do pecuarista, o estágio do selecionador que tem esta visão, tem essa preocupação, tem o respaldo dos grandes geneticistas para essa produção. Então, eu fico extremamente feliz e vejo o Balcão do Boi proporcionando ao produtor brasileiro essa proximidade com informação técnica e bons negócios. Esse sempre foi o nosso objetivo e a cada programa, a cada bate-papo, a gente sente isso mais próximo, né, Daniel? Com certeza, Adeva. A gente tem que endossar, né? A gente procura sustentar a nossa proposta comercial através de uma força, através de uma base técnica extremamente consistente, né? Quando a gente pensa que a pecuária nacional ela é plural, ela é múltipla, ela é diferente em todas as partes do Brasil, não é tudo que funciona para tudo, a gente procura oferecer ou ofertar aqueles produtos que vão trabalhar, sim, de maneira plural também, para poder agregar, para poder fazer melhoramento, para a gente melhorar a produtividade, encurtar ciclo de produção, fazer as novilhas parirem mais cedo, desmamarem bezerros mais pesados, diminuir o intervalo entre parto e proporcionar até uma base para recebimento de cruzamento industrial que aumenta, que através da heterose aumenta ainda mais o potencial de carne. Nós estamos falando de produzir comida verticalmente. Para produzir comida verticalmente, precisa ter planejamento genético. Essa é a nossa proposta, está aí, CFM Duque,
uma excelente opção para rebanhos comerciais do Brasil inteiro. Tá certo. Aí, CFM Duque é o preço de R$ 18,70. Daniel, para nós fecharmos o nosso bate-papo de hoje, nós não podemos fugir do nosso pinga-fogo, né? Nosso ping-pong, né? Gostou dessa, né? Pinga-fogo, é isso mesmo. Pinga-fuga, não posso fugir não. Vamos lá. Pode fugir. Então vamos fazer o seguinte, olha, para nós fecharmos o nosso papo hoje, pode colocar na tela o Reinvest, que é o primeiro touro Angus da nossa bateria. 15,50, Daniel. Vamos lá, Reinvestor, genética para se fazer em sistemas de produção pouco intensivos, modelo de produção a pasto com facilidade de parto. R$ 15,50. Liga agora para a equipe da Genix 16 3362 3883 ou envie um WhatsApp para o 16 99768 8848. Na sequência, Solution. Solution, genética paterna muito forte, para ser utilizada para fazer em gado puro ou gado comercial com facilidade de parto também. Ao preço de R$ 18,70. Authentic na sequência. Um autêntico fazedor de carne, destaque absoluto para rendimento de carcaça através da sua área de olho de lombo. Preço R$ 19,90 nesta manhã aqui no Balcão do Boi. Gosta de din-din? Johnny Cash, R$ 18,70. Johnny Cash, carcaça, peso de carcaça extremo, gordura positiva e área de olho de lombo destacadíssimo. Excepcional, R$ 18,70. Quer fazer base, quer produzir Nelore com eficiência, modernidade. Baru da Elge, Nelore a R$ 18,70, Daniel. Uma joia rara, o melhor filho do Uno do mercado para gado puro e gado comercial. Legal. Legal é o próximo, é legal da Bela, R$ 17,80. Uma das maiores consistências genéticas da base Zancaner. Quer utilizar a genética provada através do CEIP, do Certificado Especial de Produção, CFM Duque, ao preço de R$ 18,70. Duque, genética de gado comercial para trabalhar no Brasil inteiro, proporcionando fêmeas precoces e machos pesados. Tá certo todo o trabalho. Daniel, eu só tenho a te agradecer mais uma vez pela sua preciosa contribuição, pela sua preciosa boa vontade em estar conosco, a sua alegria e o seu conhecimento profissional acima de tudo. Muito obrigado, uma ótima semana a todos nós, em especial a equipe da Genix, a você, a equipe aí de São Carlos e, claro, todo o pessoal dos representantes em todo o Brasil. Mas são mais de 160 profissionais, todos ligados e linkados ao Balcão do Boi. Um abraço carinhoso, meu amigo, e ó, eu gosto de trabalhar contigo via Skype, mas não foge daqui não, tá bom? Vem aqui pro estúdio. Pode deixar, Devanão, tá marcado o nosso compromisso, pode deixar. Eu agradeço demais também a participação, agradeço a todos os espectadores que nos acompanharam, agradeço a equipe do Balcão, a equipe do Canal Rural, estamos sempre à disposição. Grande abraço, boa semana. Muito obrigado, a você também. Aí, falei com o Daniel Carvalho, zootecnista e diretor de marketing da Genix. Bom, na sequência, nós vamos a um breve intervalo comercial, mas na sequência, nosso diretor de pecuária aqui do Canal Rural, o Adriano Rubio, vai bater um papo com o Ingo Calder, né? Ele que é criador da raça cimental Montbéliard. Cimental Montbéliard. Então, tá aí na sequência. Você quer saber mais? Eu vou ficar bastante atento, porque eu estou curioso para saber um pouco mais sobre Montbéliard, tá bom? Então, eu te espero 2 minutinhos. Já voltamos. Volta com o Balcão do Boi e a partir de agora nós vamos acompanhar um bate-papo sobre a raça Montbéliard que o nosso diretor de pecuária aqui do Canal Rural, o Adriano Rubio, vai tratar com o criador Ingo Calder, né? E vai falar aí sobre a raça Montbéliard. Adriano, bom dia, mais uma vez, o nosso momento pecuário aqui no Balcão do Boi. A partir de agora é contigo, Adriano. Bom dia. Bom dia, Devani, bom dia aos amigos pecuaristas, aos amigos que estão nos acompanhando nessa manhã de segunda-feira.
Estamos aqui hoje para falar um pouco com um grande empresário, hoje em dia consultor de diversas empresas no nosso setor e que há muitos anos atrás, a gente prometeu que não ia falar ao tempo, identificou lá na França uma determinada raça, se apaixonou pelo projeto, pelo trabalho e ao longo desses anos vem perseverando e para desenvolver esse trabalho. A gente não se fala faz muito tempo e seria importante ao amigo pecuarista que sempre gosta de produção de qualidade, de produção de excelência, ouvir o nosso papo aqui e eu estou ao meu lado com o meu amigo Ingo Calder. Bom dia, Ingo, tudo bem? Bom dia, Adriano. Prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Conta um pouco para a gente da sua trajetória empresarial, da tua trajetória profissional, antes da gente falar um pouquinho do Mobiliário. Então, nós começamos, na verdade, eu fui jogado no agronegócio, numa grande multinacional, que, na verdade, foi a minha universidade, né? Efetivamente, e tive muita sorte de participar nas áreas de soja, nas áreas de suco de laranja e, por final, na área de cana-de-açúcar. Realmente, uma gama bastante interessante e uma paixão, na verdade, uma paixão. E paralelamente a isso, né, nós entramos no negócio de, realmente, como a gente gosta muito do campo e gosta de estar no campo, na questão de criação de animais e daí produção de leite e assim por diante, né? Então, isso foi muito bom. A propriedade é em São Carlos, né? São Carlos, São Paulo, são 230 quilômetros de São Paulo, estradas muito boas. Já foi uma bacia leiteira, está retomando todo esse processo um pouquinho mais, na verdade, hoje, até porque a própria Nestlé está com todo um projeto de leite orgânico que nós também estamos engajados. Então, isso aí é uma coisa bastante interessante, é desafiador, mas eu acho que é para o bem do negócio e da população como um todo. Muito bom. Despertou um pouco a curiosidade do nosso amigo que está nos ouvindo agora. Conta para a gente um pouquinho desse projeto do leite orgânico. Esse projeto é um projeto que teve a iniciativa da Nestlé há 2 anos atrás, de formar um núcleo para atender uma localidade específica em Araraquara. E junto a isso, nessa região, já temos hoje 35 produtores, e com 35 mil litros mais ou menos destinados, que estão em conversão. A grande maioria está em conversão, 2 produtores já são orgânicos, já são totalmente certificados e nós estamos nesse processo. Então isso ajuda bastante, quer dizer, a Nestlé está dando um apoio grande, no fim a Embrapa, a Fundação Mukichi Okada, que é a Corin, também está fazendo muito papel importante nisso tudo. Nós acabamos de terminar um curso de pecuária leiteira na Embrapa, que foi excepcional, realmente um negócio que foi coordenado aí pelo Dr. André Novo e o Dr. Arthur Chinelato, que é muito, muito bom. Então foram 5 módulos excepcionais. E agora nós estamos desenvolvendo tudo isso, quer dizer, o nosso negócio está desenvolver, continuar tocando a raça, desenvolvendo os cruzamentos que vêm dela e produzir um leite de qualidade cada vez melhor. Nessa sua história, você falou da produção de leite na sua vida, primeiro na atividade profissional na agricultura e a produção de leite. E a produção de leite veio antes ou depois do Montbéliard ou como é que o Montbéliard surgiu na tua vida? O Montbéliard surgiu, na verdade, através das mãos do meu sogro. Ele teve a oportunidade de adquirir um plantel do finado senador Auro da Moura Andrade, que trouxe os animais da França. E, logicamente, a gente se apaixonou por esse tipo de animal e a gente continuou criando e, inclusive, depois sempre melhorando através de trazendo sêmen da França diretamente, de touro provado, para justamente adaptar ele bem aqui no Brasil, fazer com que ele possa realmente desenvolver. Nós fomos muito arredios de tentar cruzar com outras raças de cimental, mas principalmente para poder ajudar a raça como um todo na produção leiteira. Conta um pouquinho para o amigo que está nos ouvindo de onde vem o Montbéliard, quais são as principais características e por que essa paixão. Isso. E por que você resolveu dar continuidade com bastante empenho nesse grupamento genético? O Montbéliard é uma raça francesa, é o cimental francês, né, do sul da França, na região do Jura, onde é produzido o queijo Comté.
né? Para aqueles que talvez conheçam o Gruyère, Comté é o Gruyère francês, na verdade. Ele é feito única e exclusivamente com animais da raça Montbéliard. Então, isso chamou muita atenção. A gente viu que a produção de leite era diferenciada e a gente conseguiu, vamos dizer assim, se apaixonar pelo tipo do animal, pela docilidade e pelas características, né? A habilidade materna dela, nós estamos vendo aqui justamente, ela é grande, né? Então você consegue ter a oportunidade de ter várias características muito positivas juntas. Então esse é o ponto que nos apaixonou e a gente acabou ficando com ela até agora, são 30 anos aí tocando esse negócio. E a produção de sólidos no leite ela é bastante acentuada. Acentuada, é bastante acentuada. Não chega a ser uma vaca Jersey, né, particularmente, mas ela tem características muito interessantes porque o teor de proteína também é maior. Então, os queijeiros de plantão, eles adoram esse tipo de leite porque eles conseguem realmente fazer alguma coisa a mais, além de ter uma produtividade bastante interessante. E hoje a Montbéliard ele participa do Herdbook Cimental. Sim, exatamente, é registrado pela Associação de Uma das coisas que a gente fez questão, acho que é muito importante, até para manter a clareza do rebanho como um todo, é ter o registro no Herdbook. Hoje, e sempre desde o início, foi feito com a Associação Brasileira dos Criadores de Cimental e Sim Brasil, né? Está baseado em Cachoeira do Itapemirim. Hoje o presidente é o Dr. Alain Fraga. Na verdade, quando nós começamos, o Dr. Agostinho Fraga, finado pai do Dr. Alain, é muito entusiasta. Ele sempre comentou que o cimental é muito bom, a carne é fantástica, mas que o futuro realmente era o leite. Isso ele usou para nos convencer efetivamente a manter a linhagem mais pura possível e sempre voltada para o leite. Eu tive uma das experiências talvez mais ricas na minha vida. Eu passei uma semana com o seu Agostinho e o Alain na França, fantástico, visitando todas as raças de cara branca, sim. que na época na França eram 3 raças, né? O Montbéliard, o Cimental e o Abondance. Sim. E o seu Agostinho realmente, quando ele retornou ao Brasil, ele apostava muito no Montbéliard desde os primeiros contatos e ele realmente se empenhou bastante para que isso se transformasse em realidade. É isso mesmo. Tem razão. E é um animal de porte médio, né? Algumas vezes até menor também, um pouquinho diferente das raças alemã e austríaca, que são muito boas também, tem efetivamente uma aptidão, uma dupla aptidão, digamos até maior, mas o bom do Montbéliard é que o macho também é aproveitável. Então, normalmente, a nossa criação do macho, ele é para reprodutor, geralmente. Uhum. Mas, se ele não é vendido como reprodutor, ele vai para abate. E vai muito bem. Tem uma boa carcaça, na verdade, bom rendimento, efetivamente. E a gente gosta disso também. Isso é Entendi. Bom. Então, a gente podia dizer que esse projeto de controle leiteiro dentro do cimental, em algumas exposições eu já participei, ela veio mais ou menos junto com a introdução do Montbéliard dentro da associação. Exatamente. Na verdade, nós começamos desde a primeira exposição, que foi em 1999, aqui na Água Branca, em São Paulo, e continuamos participando ativamente até 2013. Reduzimos isso um pouquinho, até pela própria conjuntura e tudo isso, e aparentemente nós estamos vendo uma retomada disso, né? Hoje existe até um núcleo do cimental no oeste do estado de São Paulo, que efetivamente está dando muita força para isso tudo e aglutinando produtores interessados na raça cimental como um todo, na qual nós nos enquadramos e participamos com muito gosto. Desde a chegada do Montbéliard lá em São Carlos até hoje, se passaram quantos anos? São 30 anos. 30 anos. 30 anos. E hoje um amigo que acabou de se interessar, viu as imagens, entendeu um pouco esse projeto, qual é a melhor utilização do Montbéliard? Ele consegue comprar animais Montbéliard puro? Se ele for utilizar sêmen, qual é a melhor utilização? Aproveita a sua experiência isso é e muito leva isso para o nosso nesse período todo, nós tivemos algumas experiências interessantes. Nós sempre importamos sêmen da França, diretamente, ou da Copex, principalmente da Copex, mas também da Jura Bétail, que são as duas centrais principais,
e, ao mesmo tempo, nós, em algum momento, começamos a mexer identificamos vários animais nossos, reprodutores, muito bons. Além da genética, nós não tínhamos como fazer a prova dele, efetivamente, mas nós tínhamos certeza que, para o trabalho com a heterose, né, em outras raças, ele ia ser muito bom. Então, nós temos hoje sêmen disponível, de 2 touros que nós tiramos na Central Bela Vista, muito bem trabalhado aí em Botucatu, foi muito, muito bom. E temos também embriões, né, ainda com touros importados especificamente, e com os nossos animais. Temos sêmen convencional e sêmen sexado, né? Então isso é o que nós temos ajudado aí a colocar. Nós temos visto aí que em estados como, por exemplo, Santa Catarina, onde não é permitida a movimentação de animais, né, a entrada de animais de fora, nossa entrada foi através de embriões e através de sêmen. E a gente vê que o pessoal tem feito um trabalho bastante interessante em Rio do Campo, na região de Rio do Campo. Santa Catarina como um todo tem visto isso cada vez mais com bons olhos. O cruzamento, a heterose, é uma coisa que é muito positiva. Ela faz com que você tire o melhor do animal, né? E quando você tem boas características, isso é certamente uma aposta segura. E para aquele produtor que trabalha normalmente com o holandês, com o Jersey, mesmo com o Girolanda, e quer experimentar um pouco essa genética e essa força genética na produção de leite de qualidade. Quais são os resultados que ele pode esperar colocando o Montbéliard em cima dessas raças? É indicado ou não é? Eu diria o seguinte, na verdade você está sempre olhando para raças holandesa, a Gersolanda, o Girolanda. Nós temos resultados bastante interessantes com relação a isso, né? O que acontece? Você consegue dar um pouco mais de resistência, apesar de ser também uma raça taurina, você consegue efetivamente transmitir valores interessantes nesse negócio. Nós estamos vendo aqui que nos resultados de campo, você acaba reduzindo o mastite, casco fica um pouco melhor também, você tem uma longevidade maior, né? E você tem uma facilidade de parto bem interessante que você ajuda nisso, né? O professor Dr. Eduardo Portela, que está hoje na Flórida, né, na Universidade da Flórida, ele sempre fala assim, o Montbéliard ele transmite saúde para o holandês. E isso foi a maior preocupação nos Estados Unidos para que o pessoal pensasse em como fazer, o que fazer, né? Então o professor Hansen, da Universidade de Minnesota, desenvolveu desde final da década de 90 muitos estudos e hoje ele já tem o que se chama o Procross, né, que é justamente o cruzamento entre 3 raças, né? É o holandês com o Montbéliard e com o sueco vermelho e branco. Tem as outras raças que também são interessantes junto. O trabalho no final se focou nessas 3 raças como sendo as que apresentaram os melhores resultados, né? Então o que acontece? Você faz com que a vaca que produz mais leite, que é a holandesa, ela consiga ter mais saúde, né? Porque não tem vaca melhor do que a holandesa para leite. Mas se você conseguir transmitir saúde e com isso ainda vem sólidos e tudo isso, quando você faz a conta no final da linha, você tem um resultado bastante positivo. E imagino que pelas médias e pelo formato que o Montbéliard é tratado na França, a curva de lactação também é muito parecida aqui com a holandesa. Sim, sim. Na verdade, você tem, eu diria que em alguns casos, o pico ele é um pouquinho diferenciado com relação ao holandês. E muitas vezes a persistência é maior. A persistência é um ponto bastante interessante, né? Que a persistência é justamente o ponto onde você atinge o pico e quanto tempo você mantém o pico, na verdade, né? O pico, a queda, quanto maior a queda, menor a persistência e o tempo. Então você consegue fazer com que, mostrar isso claramente, que isso é uma coisa muito, muito positiva. Entendi. E normalmente já devem ter experiências com gira aqui no Brasil, ou mesmo com o Girolanda. Sim, exatamente. O Girolanda nós temos claramente, com o giro nós temos inclusive animais lá. A primeira cria é um desafio um pouquinho maior, porque ainda tem a questão do bezerro ao pé e tudo isso, que é um negócio que tem que ser trabalhado, mas também não é nenhum drama. Eu acho que é uma coisa positiva. E nós temos aí animais já depois 3/4 e 5/8, sempre com sangue gir, também bem interessantes, que eles se tornam mais rústicos ainda. Entendi.
E o tamanho do bezerro para usar nessas raças do Montbéliard? Ele dá um bezerro pesado? Normalmente, os nossos bezerros, eles nascem entre 30 e 40 quilos. Esse é o normal do bezerro. Logicamente, quando nascem gêmeos, eles nascem um pouquinho menores, né? E, eventualmente, uma exceção, ele passa de 40 quilos. Mas, em geral, ele está bem nessa média aí de 35, 36 quilos. E são animais bastante bonitos. Acho que em algum momento aí a gente viu algumas imagens nesse sentido. Entendi. E na França a gente vê uma vertente do Montbéliard que trabalha um pouco com carne de qualidade, de forma bem específica, projetos bem direcionados. Sim. Como é esse trabalho aqui no Brasil? Se foi feito? Aqui no Brasil, na verdade, não foi feito muita coisa. Eu até tive uma vontade de fazer isso, mas ainda existem vários, eu diria que não obstáculos, mas paradigmas que precisam ser vencidos, né? Eu sempre tive a oportunidade de visitar na França, fiquei muito impressionado de que a rede Carrefour, ela tem gôndolas específicas para a carne Montbéliard, né? Então eles compram e certificam toda a carne sendo Montbéliard. Então é uma carne que eu diria que talvez a princípio mais light, na verdade, né? Mas nem por isso menos saborosa. Então isso é um ponto importante. Eu acho que tudo é uma evolução. Eu acho que nós temos que chegar nesse ponto um pouquinho melhor. Hoje a gente já sabe que o cimental como um todo, no cruzamento industrial, que foi pioneiro na década de 80, aí, realmente mostrando as suas qualidades, hoje a gente sabe que a JBS, inclusive, paga um prêmio para animais com sangue cimental, né? Então isso é uma evolução muito positiva e a gente logicamente quer participar disso também, gosta de ver que as coisas estão evoluindo. Na verdade, as raças todas elas têm a sua qualidade. A gente tem que explorar justamente a melhor coisa de cada uma para tentar fazer o melhor resultado. Entendi. Né? E para o amigo que está nos ouvindo, Ingo, como é que ele pode obter mais informações na associação? Existe um núcleo aqui em São Paulo, existe um núcleo mais voltado para o Montbéliard. Como é que ele pode hoje interagir? O amigo que está nos ouvindo aqui, que já fez interações conosco, aí eu queria pedir para a Morgana colocar o WhatsApp na tela, para que o amigo possa ligar, interagir, fazer perguntas aqui para o Ingo, que se não der tempo para a gente responder, a gente manda depois para vocês. Com muito prazer, na verdade, muito prazer. Realmente, nós temos hoje a própria associação, ela está iniciando de novo um trabalho mais forte, mas aqui o núcleo do Sudoeste Paulista, na verdade que tem a liderança aí do seu Adib Dal Neto, tem feito um trabalho muito, muito interessante de aglutinar pessoas, né? Aglutinar criadores, aglutinar interessados na raça cimental, né? E o Montbéliard se enquadra. Acho que hoje não faz sentido ainda você ter uma coisa diferente. Eu acho que já que você tem uma associação do porte, que é a Associação Brasileira do Cimental, você pode estar junto com isso. Na verdade, isso é um trabalho que eu tenho tentado fazer até com próprios criadores de Santa Catarina e tudo isso, desenvolvendo um pouco mais, porque a questão burocrática, se você puder concentrar isso, né, em um lugar só, é bom, porque daí depois você faz as outras coisas que são muito mais importantes, né? Então você acaba dando uma estrutura positiva no negócio. Então hoje, por exemplo, aliás, em dezembro nós vamos ter novamente alguma coisa para mostrar, alguns animais na EMAPA, né? Que é a Exposição Municipal Pecuária de Avaré. Então, o próximo encontro com o Montbéliard, para quem quiser ver ao vivo e participar, é lá em Avaré. Isso, você vai ter alguns animais para poder... Mês de dezembro, exatamente. Acho que ocorre do dia 2 ao dia 9 de dezembro, alguma coisa assim. EMAPA, em Avaré. E vai ter, inclusive, um leilão em cima disso, onde você vai ter a possibilidade de adquirir alguns animais e, principalmente, também alguns que eles chamam de leilão baby, né? Que você quer entrar e começar a criar, então você já tem as coisas, você pode comprar uma prenhez ou pode comprar uma bezerra já no ponto para você poder ir se apaixonando por isso e depois verificando e entendendo todas as qualidades que ela tem. Muito bom. Fica aqui já um convite, faço às vezes do Devanir, fica um convite aí, Ingo, para toda a coletividade aí do Cimental, o Alan já esteve participando conosco,
e fica um convite para o grupo aí do Mobiliário, se quiser, o Balcão do Boi aqui está à disposição. Vamos fazer uma mesa redonda aí, falar um pouco sobre um pouco mais de tempo, falar um pouco mais. E se for de interesse, vamos mostrar alguns animais, ofertar alguns animais a preços justos, corretos, fixos, para que o nosso amigo que está em casa, às vezes, possa, na televisão mesmo, já começar a buscar um pouco dessa genética extraordinária. Eu, particularmente, fiquei muito surpreso quando fui morar na França e não fazia nem ideia que poderia ter uma raça que fazia uma competição muito forte com o holandês em termos de produtividade, de qualidade do leite e principalmente da coletividade, né? Os produtores de Montbéliard na França são diferentes, são pessoas realmente muito dedicadas e muito profissionais naquilo que fazem, assim como você. A gente percebe que toda a tua experiência você deposita, e não só na produção de leite, mas você está enxergando o mercado como um todo, e será um prazer manter contato e fazer com que você, Montbéliard e toda a coletividade esteja cada vez mais próximo aqui do Canal Rural. Muito bom. Eu vou fazer um paralelo com isso, porque a gente sabe também que a França é um dos países que tem queijos maravilhosos, além dos vinhos e assim por diante. E a gente está vendo aqui uma evolução muito positiva no Brasil, né? Com a aprovação da lei do queijo artesanal, isso melhorou fantasticamente. Então nós estamos vendo aqui algumas propriedades e alguns queijeiros, vamos dizer assim, começarem a prosperar com isso, né? Claramente, quando a gente vê, outro dia eu tive uma oportunidade de ver a palestra do presidente da Aprocana, né, da Associação dos Produtores de Queijo da Canastra, e a gente vê que beleza que é. E a gente já hoje acompanha aqui todo mundo do grupo do queijo artesanal paulista, né, que é também uma coisa fantástica. Então isso só pode dar mais alegria e mais satisfação de você poder colocar animais que produzem um leite de qualidade para produzir depois um produto melhor ainda, né? Então eu acho que isso é muito bom, eu acho que nós estamos numa evolução, eu acho que o Brasil está com o pé direito engatado e está fazendo as coisas certas, e realmente é uma satisfação poder mostrar isso. Realmente, né, na verdade, você sempre foi também um dos pioneiros a justamente gostar dos produtos da França, e a gente teve o prazer de se conhecer e trabalhar aí para desenvolvimento disso tudo. Muito obrigado. Muito bom, Igor. E para o amigo que está nos assistindo, se quiser fazer uma visita lá em São Carlos, se quiser falar com você, se quiser ter mais informação, ele pode naturalmente procurar aqui o Canal Rural, procurar aqui o Balcão do Boi, mas se você quiser deixar algum site, algum telefone, fica à vontade. Não, beleza. Eu acho que o meu celular que está à disposição, logicamente, e tem Zap também, né, que é o 11 99635 0324, e vocês também podem me achar através do e-mail, que é o Ingo, bem fácil, é o bingo sem o B, ingo@canariogenetics.com.br. Canário Genetics é o site. É o site, exatamente, que está, inclusive, acho que sendo mostrado aí. Muito bom. Que justamente é um site, vamos dizer assim, mostra um pouquinho da nossa história. É um site que, vamos dizer assim, passa alguma coisa, pelo menos, do Montbéliard e do que nós fizemos, algumas das nossas matrizes, das quais nós dispomos, inclusive, de embriões. Muito bom, Ingo. Então, para o amigo que acabou de assistir e nunca tinha ouvido falar e ficou entendendo um pouquinho o que é o Montbéliard, fique conosco nesses próximos meses, e esse é só um primeiro capítulo. A gente vai descortinando o Montbéliard daqui para frente e vamos realmente fazer com que essa excelente genética, e principalmente trabalhos como de produtores como o Ingo, possam prosperar e possam ser cada vez mais difundidos nesse Brasil que dá certo. E o amigo tenha um muito bom dia, e eu queria agradecer mais uma vez sua presença, Ingo, e convidar você, sempre que possível, estar presente conosco, e faça o convite a toda a coletividade do Montbéliard. Muito, muito obrigado. Realmente, eu vou transmitir também isso para o pessoal do Cimental, porque eles estão usando o Montbéliard para também se aperfeiçoar, porque essa heterose, apesar de ser taurina, como eu lhe falei, ela também tem os seus resultados bastante positivos.
E vamos que vamos, é isso aí, acho que é muito bom, muitíssimo obrigado pela oportunidade e, logicamente, estão bem-vindos aí a fazer perguntas e vamos trabalhar. O que nós não soubermos responder, nós vamos atrás. E nós estamos em contato também com o pessoal nos Estados Unidos, né, com a equipe do professor Les Hansen e também com o pessoal na França e agora também com o pessoal da Viking Genetics na Dinamarca, que fizeram o Procross, que é uma coisa bastante interessante. Está no site procross.com, www.procross.com, para quem quer saber um pouco mais, que é justamente usando o Montbéliard no cruzamento com o holandês e com o sueco vermelho e branco, que hoje é chamado de o Viking vermelho, né? Maravilha. Fica aí a dica. Devanir, você é um especialista em Montbéliard, daqui para frente a bola está com você. Obrigado. Não tenha dúvida, Adriano, muito obrigado, Igor. Eu fiquei impressionado e quero chamar a atenção do produtor de leite, a qualidade do sistema mamário do Montbéliard. Por quê? Implantação de sistema mamário, tetos, calibre de tetos, altura do sistema mamário, a proteção realmente extraordinária. Então, fica aí um conhecimento cada vez maior, uma satisfação muito grande. Nós esperamos você, Adriano, sempre, constantemente, com essas informações magníficas aqui, contribuindo com a pecuária. E o Ingo, com certeza, será o nosso convidado muito constante aqui no balcão, né, Adriano? Porque isso realmente é informação muito consistente. Muito obrigado. Nós vamos a um breve intervalo comercial. Na sequência, o Adriano continua conosco, ele vai bater um papo com o Dr. Atos Pastore. Aí nós vamos falar de um melhoramento genético, de uma prova realmente excepcional que o Dr. Atos vai nos apresentar. Então, 2 minutinhos, estaremos de volta. Muito bem, de volta com o Balcão do Boi, nós seguimos aqui o nosso bate-papo, aqui com a presença do Adriano Rubio, falando da parte técnica. Toda segunda nós temos aqui o nosso momento técnico-pecuária aqui no Balcão do Boi. Adriano, mais um bate-papo agora falando sobre exame andrológico, uma série de trabalho com o Dr. Atos Pastore, né? Mais uma vez, bom dia, vamos seguindo junto aqui a nossa toada. Bom dia, Devanir, bom dia aos amigos do Balcão do Boi. Vamos agora mudar um pouco de assunto, falamos da raça Montbéliard, do Ingo Calder, desse grande empresário que vem perseverando aí na produção de qualidade. E essa produção de qualidade, o melhoramento genético, tudo que a gente vem trazendo, o Devanir vem trazendo todas as manhãs aqui para você, nada disso acontece se nós não tivermos um bom trabalho reprodutivo, uma boa gestão reprodutiva. E dentro desse trabalho de gestão reprodutiva, a andrologia faz parte principal desse trabalho de melhoramento genético. E hoje a gente tem o prazer, ele nos atendeu aí, está correndo aí para variar, nos atendeu um grande especialista que é o Dr. Atos Pastore, que está aqui no celular, nos parou lá o serviço dele para nos atender. E nós vamos falar com o Atos um pouquinho sobre esse assunto tão apaixonante e com tantos paradigmas, com tantas lendas, com tantos mitos, né? E espero que você possa, se quiser, interagir conosco para que o Atos possa trazer toda a experiência dele nessa área para o amigo do Balcão do Boi. Bom dia, Atos, tudo bem? Bom dia, Adriano, bom dia, Devanir. Bom dia a todos os amigos do Balcão do Boi, é um prazer falar com vocês. Então tá bom, Atos. Fala aí pro criador um pouco, pro produtor que está nos ouvindo agora. Eu usei esse termo andrologia, não sei se eu estou falando certo, mas fala para mim sobre essa matéria, sobre essa área da ciência reprodutiva. Isso, a andrologia é uma ciência que estuda principalmente os aspectos reprodutivos do macho, né, e das várias espécies, Adriano. Eu sou focado em bovino, né, então eu sou, vamos dizer assim, um urologista de bovino. Eu cuido tanto da parte sanitária quanto da parte reprodutiva, quanto da qualidade do sêmen que a gente vai coletar para poder congelar no final lá da prenhez no campo. A realidade é essa. Maravilha. Atos, a gente, o pecuarista, o interessado, normalmente ele desconhece um pouco o que você acabou de falar, que são as doenças reprodutivas de um macho bovino. Explica para a gente um pouquinho
sobre essas doenças, essas enfermidades e quais as consequências que isso pode trazer para a produção, para o rebanho como um todo. Sim, é bastante certo que a consequência final é o prejuízo financeiro, né? Isso a gente não tem dúvida. São várias as doenças que acometem os touros e qual é o maior problema que eu vejo? É que um touro, numa estação de monta, ele pode servir 25, 30, 40, 50 vacas. Se esse touro tiver com alguma enfermidade, ele vai transmitir para as vacas, você imagina o estrago que ele vai causar na fazenda, contaminando essas vacas, né, através do sêmen, através do coito, fazendo com que essas vacas tenham abortamento ou não mesmo, não chegue nem a emprenhar, né? Então, o resultado final é um prejuízo econômico muito grande. E não é só na parte de doenças, de patologia. A qualidade do sêmen que vai entrar dentro da vaca via puro também é bastante importante. A gente tem conhecimento que em fazendas que a gente faz exame andrológico todo ano, a gente separa aí uns 8%, de 8 a 10% de touros que não estão bem para a reprodução. E naquele momento, pelo menos, é possível tratar alguns. Mas fazendas que não fazem exame andrológico, esse índice muda demais. A gente não pode variar de 0 a 100. É muita coisa, né? Então quer dizer que para essas doenças reprodutivas que a gente concorda, você acabou de dizer, os prejuízos econômicos podem ser bastante extensos, né? Dado que um touro ele pode cobrir várias vacas numa estação de monta. Então o caminho é fazer uma profilaxia, ou seja, preventivo, você aplicar vacinas, medicamentos, ou você fazer exames clínicos ou exame andrológico? Qual é a melhor estratégia para você minimizar essas dificuldades? Sem dúvida nenhuma, a gente tem que fazer a profilaxia, que é o primeiro, é o arroz e feijão, né, é o básico. A parte sanitária ela tem que estar bem executada, com vacina, com vermifugação, para depois a gente fazer o exame andrológico no tempo propício, que é pré-estação de monta, para ver como está a qualidade do ejaculado. E quais são as principais vacinas aí nessa área reprodutiva? O que o pecuarista de bovino que está nos ouvindo agora deve prestar atenção para saber se ele está no caminho ou se ele ainda precisa cobrir outras doenças? Sim, seria as vacinas relacionadas à leptospira, né, as viroses e algumas bacterioses. Se a gente pensar na situação de monta, né, o touro fica em algumas fazendas, às vezes 8 meses sem trabalhar. Né? Então, nesse período, a gente pode fazer essa profilaxia de uma maneira racional, fazendo essas vacinas básicas, que são contra as viroses e também desvermifugando os animais, né? E uma coisa que tem chamado bastante atenção é a leptospira. Né? O que mais está causando abortamento hoje no país é a leptospirose. Então, não só vacinar as vacas, mas também pensar no touro, né? Se der para fazer uma administração de hidrostreptomicina, é bastante importante, né? Pode até ser no mesmo dia da vacina, para facilitar o manejo. E no momento oportuno fazer o exame andrológico. Né? Ou seja, a recomendação é fazer a vacina e fazer o antibiótico no mesmo dia? Pode fazer. Por quê? Porque mesmo fazendo as vacinas, se o animal já tiver com problema de leptospira, ele já vai ser tratado não só pela vacina, mas também pelo antibiótico. Vai tirar o mal pela raiz. Vai eliminar de uma vez. Muito bom. Depois a gente passa para o exame andrológico. O exame andrológico realmente é uma ferramenta bastante usada, todo mundo acho que hoje conhece, todo mundo utiliza, inclusive comercialmente, mas qual é a melhor idade, quais são os segredos aí
e as lendas aí do exame andrológico que você poderia desmistificar e colocar a realidade aí para o amigo aqui do Balcão do Boi. Legal. Bom, a gente tem que pensar no Brasil em touros taurinos e zebuínos que, reprodutivamente, os taurinos começam são mais precoces. Então, ele tem a puberdade mais cedo. Eu posso começar a fazer o exame, por exemplo, para ver se os animais estão entrando na puberdade, taurino, em torno de 12 meses, 13 meses. E zebuíno em torno de 15, 16. Depende muito do sistema de produção. E para ver se eles estão no caminho certo, né? Não que eles estejam prontos para trabalhar. Pronto para trabalhar, eu diria que taurino a partir dos 24 e zebuíno a partir dos 30, 36 meses. Né? Lembrando que animais jovens, a gente tem que fazer uma relação touro-vaca menor. Qual que é o ideal? O ideal é que os animais trabalhem dos 4 aos 6 anos, que eles trabalhem o ano 4, 5 e o 6 da idade dele. Pensando também já no melhoramento genético. Por quê? Porque esses animais que têm um índice de reposição de 33% não vão cobrir as filhas. Então tem várias coisas que a gente pode associar junto com o exame. Né? Não é só dizer se o animal está com bom potencial reprodutivo ou não. Tem várias coisas envolvidas. Né? E o exame ele é dado a partir de uma vasta informação que a gente recolhe do touro. Não só da saúde clínica e reprodutiva, né? Mas também da aferição ali do perímetro escrotal, do tamanho do testículo, do volume, da forma testicular, do espermograma, a parte física, que é motilidade, rigor, e morfologia, que é obrigatório o veterinário fazer. Né? Eu tenho feito, Adriano, de rotina, a ultrassonografia testicular. Né? Já há praticamente aí 10 anos, 12 anos que eu trabalho com ultrassonografia de testículo e tenho sido cada vez mais surpreendido com essas coisas, porque a gente detecta problemas em touros que a gente não consegue, palpando, a gente não consegue ver no testículo. O Atos, quer dizer que se o criador, então, ele recebe, ele adquire um reprodutor de cerca de 2 anos de idade e ele recebe um exame andrológico que o animal está apto à reprodução, isso é definitivo ou ele deve continuar tomando certos cuidados? Não, ele tem que tomar cuidado, sim. Né? O exame, ele é uma, vamos dizer que é uma fotografia do momento que a gente está examinando o touro. Ele tem validade por 2 meses, né? Mas a gente tem que ficar atento ao touro. Porque vamos supor que ele está fazendo um exame ali no curral, no brete ali. O animal sai do brete, depois de ter sido coletado. Por azar, sofre uma lesão no testículo. Muda tudo o quadro. O quadro espermático ele muda totalmente. Então, por isso que a gente tem que ficar sempre de olho. E uma coisa muito importante, Adriano, nutrição. A nutrição é fundamental para que os touros produzam sêmen de boa qualidade. A gente tem pego nas centrais, eu assisto algumas centrais aqui no Brasil e fora, e tem pego muito touro que vem de exposição, touro que está muito, muito pesado, que comeu muita proteína, qualidade do sêmen muito baixa. Muito bem. E outro ponto, Atos, que muita gente tem dúvida e muita gente acaba utilizando de forma correta e não correta. A circunferência escrotal, o perímetro escrotal, ele é um fator determinante na reprodução, na andrologia? Na andrologia ele só vai representar para a gente uma informação. Não quer dizer que o perímetro escrotal de alto número vai ter fertilidade muito alta e qualidade do sêmen alta. Isso para a gente, na andrologia, não representa tanto assim. Na genética, sim. Né? Mas na andrologia, eu, por exemplo, prefiro até usar o volume testicular, que ele tem uma visão tridimensional, né? Porque é centímetro cúbico, não é um centímetro quadrado quanto o perímetro, porque ele me dá uma ideia melhor de massa, de peso do testículo. Quanto mais peso, mais produção. Não quer dizer que é de qualidade, Adriano. Muito bom. Do sêmen. Devanir. Obrigado, Adriano. Ô, Atos, bom,
Nós falamos aí desses cuidados todos, o protocolo sanitário com esses animais e a idade indicada. E aí eu te pergunto o seguinte, nós temos visto trabalhos focados em novilhas super precoces, aumentando a produtividade. Esse trabalho que você está desenvolvendo não se encaixa, como ele poderia se encaixar e nós reduzirmos a idade dos machos aptos ao trabalho? Muito legal, Deus, essa pergunta. Né? A gente consegue fazer, através da ultrassonografia testicular, mesmo antes dos animais produzirem sêmen, detectar qual torre mais precoce sexualmente. A gente faz uma imagem do testículo, né? Mede a quantidade de pixels, a imagem como mais ou menos parecido com o esquema da carcaça, e determina qual touro vai produzir sêmen mais rápido. Tá? Isso foi minha tese de doutorado. E fazendo essa triagem, né, já pós-desmama, por exemplo, a gente consegue determinar os animais que vão produzir sêmen mais rápido. E dessa forma trabalhar com esses animais para aí sim reduzir a idade à produção de sêmen. É o que estão fazendo com as novilhas, detectando primeiro as novilhas que estão ovulando primeiro e usando elas como base. Dá para fazer a mesma coisa nos touros. E isso vem sido feito já há algum tempo nas centrais na Europa, principalmente com animais dos holandeses, com 9, 10 meses já treinando esses animais e coletando eles na vagina artificial para produzir sêmen rápido, né, através de estímulos hormonais naturais, e aí sim usar ele com bastante cedo, com o sêmen já congelado, para ele ficar, vamos dizer assim, menos tempo no mercado. A gente aproveita ele mais cedo, mas ele sai mais cedo também do mercado. Antecipa todo o trabalho, né? Antecipa tudo. Isso. Eu quero te agradecer imensamente a sua disposição. Muito obrigado do seu trabalho. Nós estamos com o tempo estouradinho aqui, mas nós vamos te aguardar aqui, né, André? Vamos aguardar o Atos aqui. O Atos está convidado para vir ao vivo aqui, Atos, com um tempo um pouquinho melhor. Esse é um assunto apaixonante, muita interação, muita gente fazendo pergunta, querendo saber. Então você está convidado para vir aqui conosco para a gente explorar melhor esse tema. Será um grande prazer participar aí com vocês, com meu irmão Eva, e as pessoas também que quiserem meu contato, vocês podem disponibilizar, que tenho prazer de atender. Maravilha, Atos. Muito obrigado, Atos. Um bom dia, bom trabalho. Obrigado a vocês, bom dia. Tá certo. Adriano, mais uma vez, muito obrigado, um bom dia. Estamos sempre aqui falando desse trabalho excepcional. Bom trabalho. Obrigado, Devanir. Tá certo. E agora nós vamos conferir com a Priscila Paiva a meteorologia voltado às pastagens. Confira. Olá, Devanir, bom dia! Olha, a gente tem novidade para o Nordeste do Brasil, que tinha recebido umas boas pancadas de chuva para a recuperação das pastagens na Bahia, sul do Maranhão e sul do Piauí, e depois essas pancadas pararam. Por quê? Não tem como chover em 2 locais do país ao mesmo tempo de forma intensa. A gente teve a chuva voltando a ficar mais forte no sul do Brasil, por isso as instabilidades recuaram no Nordeste do país. Mas olha a situação que a gente tem para essa segunda-feira. Parou de chover depois de muita ventania, ciclone extratropical no sul do país, parou de chover agora e o que a gente tem é o retorno das instabilidades para a parte da Bahia e também do norte de Minas Gerais. Essa chuva que está acontecendo no norte de Minas, ela é muito bem-vinda. Só para você ter uma ideia, no interior de São Paulo a gente já tem cidades, como é o caso de Ribeirão Preto, que já possuem a maior chuva de outubro dos últimos 20 anos. Foram mais de 300 milímetros. É a chuva da primavera realmente despertando por todas as pastagens do país, centro-oeste, sudeste do Brasil e até mesmo nordeste. Na região norte, a gente vai ter as pancadas mais concentradas nessa segunda-feira aqui no Amazonas. Pará, Tocantins com tempo mais firme, a exceção é aqui o sudeste do estado. Mato Grosso com condição para pancadas de chuva, Goiás também, o que é muito bom. Londrina, que teve muita chuva, inclusive, algumas pastagens ficaram encharcadas no sul do país, existe uma dificuldade na estação de monta por causa desse solo encharcado. Agora a gente tem pelo menos uma janela boa de tempo seco para recuperação desses altos índices de água disponível no solo.
Choveu demais no sul do país, afinal de contas, estamos em uma condição de El Niño, mesmo sem termos El Niño configurado, e a atmosfera responde a esse aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial, levando mais chuva para o sul e menos chuva para o nordeste do Brasil. A gente vai ver que até a temperatura vai aumentando no decorrer da semana, na quarta-feira máxima de 32 graus. Aqui eu quero mostrar os acumulados dos próximos 15 dias. Tem chuva boa no norte aqui de Minas Gerais, é uma chuva que vai persistir, tá certo? E a gente vê que com o retorno dessas instabilidades, a umidade do solo está respondendo. Olha Mato Grosso, que tinha começado setembro com umidade do solo de apenas 10%, as pancadas começaram bem tímidas aqui nas pastagens do oeste do estado, mas aos poucos foram se espalhando e a gente já tem 70%, 80% de água disponível no solo para as pastagens aí nativas, pastagens de verão, para elas se recuperarem e não vai faltar umidade a partir de agora. Mato Grosso do Sul tem alguns pontos com até excesso de umidade, é o mesmo que acontece em parte do sul do país. Olha a região norte vive uma situação bem diferente entre o Pará e o Amazonas. Mais chuva para o Amazonas, menos para o Pará. Nordeste do Brasil, aos poucos recuperando essa umidade do solo nas pastagens no interior da região. Sudeste, situação parecida. Com a volta da chuva para Minas, aqui no norte, a gente já vai ter esses índices mais baixos de 30%, se elevando para 60%, que é o mínimo tolerável para o bom desempenho das pastagens. E o sul do Brasil, ainda com solo encharcado em algumas áreas, e essa chuva não continua. Essa foi aí essa informação que a gente passa para você. Devanir, eu volto um outro dia para passar mais dicas aí importantes do tempo e do clima. Um abraço para você. Muito obrigado, Priscila. Um abraço a você também. Diariamente nós queremos a seu parecer aqui, tá bom? Vamos conferir agora a nossa agenda de leilões. Muito bem, nós teremos hoje, a partir das 21 horas, acontece o leilão virtual Touros Brahma, a realização da Programa Leilões. Amanhã, a Programa Leilões também vai estar por aqui a partir das 21 horas, com o leilão Nelore Confiança, o virtual Nelore Confiança, amanhã, 21 horas. Na quarta-feira, também uma realização da Programa Leilões, a partir das 21 horas, com o virtual Nelore Magé. Olha só, na quarta e na quinta, a partir das 15 horas, dia 1º, acontece o leilão Brangos, 35 anos, remate anual Expo Lavras, com clínica veterinária, tá bom? Aí são essas as informações da nossa agenda de leilões. Eu vou ficando por aqui, tenham a todos um bom dia, fiquem com Deus. Amanhã, a partir das 8, nós temos o compromisso aqui no Balcão do Boi. Tchau, obrigado!